Então, nas nossas conexões, nós estivemos a discorrer sobre a questão da prevalência dos primeiros socorros. Ou seja, se nós pensarmos que os primeiros socorros, eles estão voltados à sobrevivência das pessoas. E, portanto, que, assim como ler e escrever, os primeiros socorros são essenciais nesse ponto de saber o que fazer em situações em que a vida, ou pelo menos a saúde ou o bem-estar, possam estar acometidos de algum mal súbito ou trauma. De maneira que o socorrista, ele na realidade, o primeiro socorro, o socorrista é os primeiros minutos. É isso que a gente pode dizer. Em vez de falar primeiros socorros, podemos falar os primeiros minutos. Aquilo que nós fazemos imediatamente no momento que se identifica algum tipo de acometimento. Então, mas isso, para chegar lá, é uma questão de decisão. Ou seja, existem as políticas públicas que tratam da educação, a obrigatoriedade da educação. A educação, os pais, não é uma opção, eles têm que levar os seus filhos a aprender a ler e a escrever. Ou seja, essa é a proposta do governo para colocar uma nação nos trilhos. Mas deixa de lado essa coisa tão importante que deveria ser aprendida desde a infância, desde os 7 anos de idade, noções sobre a fragilidade humana e as questões de intercorrências que resultam tanto do clima, tanto do ambiente que se está, tanto das relações sociais, mesmo na infância. Ou seja, nasce um respeito entre as crianças na medida que elas entendem a fragilidade. Brincadeiras brutas, brincadeira dos mais fortes com os mais fracos, tendem a harmonizar. Isso é uma experiência que nós tivemos. Colocamos vários estudos, vários ensinos, né, de primeiros socorros com crianças de até 4 anos de idade, e é impressionante a mudança que houve no comportamento delas em relação aos outros. Nasceu um sentimento de relação muito mais aproximada, menos hostil, menos selvagem, vamos dizer assim, daquela que não quer saber do resultado. Então, não vou nem procurar adjetivos para dizer isso, porque é necessário colocar na prática e enxergar, porque é algo tão dispare daquilo que nós temos como obrigatoriedade de primeiros socorros. Eu não quero saber, eu não gosto disso, aquilo outro. Tem um monte de justificativas que não se justificam, na verdade. Às vezes medo de aprender coisas que o tornem responsável pelo outro, quando na verdade você se torna responsável primeiramente por si, porque o socorrista e 95% das pessoas acometidas de algum mal súbito ou trauma ficam conscientes e são capazes de prestar assistência a si próprio ou ensinar alguém que não sabe, que está ali ao lado, ao que fazer consigo. Então, não tem essa questão só que é a do outro. E também, se tiver necessidade de ajuda, o outro vai poder lhe ajudar, se não estiver apto a ajudar a si próprio. Entende? Quer dizer, então, uma relação muito interessante a ser colocada em pauta, é isso que nós estamos discutindo e examinando os conteúdos disponíveis de primeiros socorros. Também há uma preocupação candente. Por quê? Nós encontramos várias lacunas no ensino, ensinos complexos, ensino com linguagem que leva para outro canto, fica ensinando outras ações, outros elementos que não são aqueles primordiais, práticos, operacionais. Depois, se a pessoa quiser se aprofundar na etiologia do processo, de como é que funciona o sangue, quais são as partículas do sangue, como é que o sangue pega o oxigênio, o que é a hemoglobina, o que são os glóbulos brancos, isso independe de saber cuidar de um sangramento. Cuida do sangramento, estanca o sangramento, porque agora, entender que as plaquetas é que fazem o sangramento. Num primeiro momento, o importante é aprender a técnica prática que possa controlar um sangramento grave, como eu usei esse exemplo e tenho usado. Também identificar um AVC, pelo comportamento, mudança súbita de comportamento de alguém. Bom, mas essas são as técnicas mais simples. E quando examinamos cursos, eles são muito mais cursos voltados à enfermagem, voltados a um aspecto mais profundo, que está muitas vezes focando o brilho do instrutor, quer dizer, trazendo holofotes ao instrutor. Olha como o meu instrutor sabe. Sim, e quanto que ele te ensinou? E quanto que aprendestes? Aí fica uma lacuna. Então, é nesse ponto que a gente chama
atenção a respeito até de erros grosseiros daquilo que tem que ser feito. Erros que estão, não foram erros no passado, mas na medida em que se avançou os conhecimentos, na medida que se avançou os estudos e para se perceber o que é benéfico e o que não é tão benéfico e o que causa mais malefícios do que benefícios, as coisas foram mudando. Então essas atualizações visam tanto a forma do ensino quanto a forma da prática em si. E, portanto, há muitas distorções nas diretrizes que resultam de uma falta de continuidade dos instrutores. Então nós temos aí esse tendão de Aquiles, né? Esse ponto frágil que são os multiplicadores. Por isso a internet vem fazer um favor muito grande no momento do ensino à distância. Com o advento da pandemia, as pessoas se acostumaram a ter aulas por internet, o ensino à distância, né? E as tecnologias melhoraram, a tecnologia do Zoom, a tecnologia de gravação dos celulares e tudo mais. Portanto, as aulas podem ser dadas em pequenas doses e as pessoas podem experimentar esse conhecimento em pequenas doses e ir aprofundando na medida da necessidade. Ou seja, vai para um curso Plus, vai para um curso Premium, vai para um curso Master, vai avançando naquilo que você quiser. E, portanto, se você souber um tópico, já é bom. E isso é que vai formar a rede neural. E essa rede neural, nós já comparamos também com a rede neural dos telecomunicadores de emergência, com os controladores de voos. Né? Lembra disso? Ou seja, o que o controle de voo faz? Faz com que os aviões não errem na hora de aterrissar ou na hora de sair de voo, né? Na hora de descolar. Quando ele vai decolar ou quando ele vai aterrissar, são os momentos críticos. Aqueles momentos são críticos. 90% ou mais até dos incidentes aéreos ocorrem próximos aos aeroportos na hora da aproximação de pouso ou logo após a decolagem. Então, essas questões estão em relação também da forma como os controladores são humanos e que também eles contribuem para erros quando eles estariam ali para ajudar. De forma que quanto mais as pessoas souberem, quanto mais elas puderem ser independentes de obter informações muito detalhadas do controlador, e sim mais apenas de orientação geral, melhor. Então nós voltamos a pensar, os aviões estão se tornando autônomos, ainda não, mas logo em breve por causa do sistema de satélite e os controladores de voo. Hoje eles têm, cada aeroporto tem o seu controle de voo, cada aeroporto no subsolo tem lá o seu sistema de radar que acompanha o voo depois da decolagem ou quando está se aproximando, antes que o controlador assuma aquele avião para controlar a aterrissagem dele. Então, esses sistemas de radar, eles estão passando todos para satélites e cada avião vai se tornar responsável por traçar a sua autonomia. Ao invés de ele ter que cumprir um zigue-zague proposto por rotas aéreas em avenidas e ruas, ele coloca isso no sistema, o próprio piloto, o próprio sistema do avião, e se torna um sistema autônomo. Ou seja, o voo se torna autônomo independentemente, porque quando se faz o zigue-zague, quando se faz todas as questões em que são avenidas aéreas, aquelas rotas que ele tem que percorrer, está em função do radar que está em terra, do radar que está também para receber depois quando chega próximo ao aeroporto. De maneira que transfere de um aeroporto para o outro e muitas vezes há erros naquele momento de cão que nós já falamos sobre o controlador de emergência, que é o momento do término do turno, quando um passa o turno para o outro e diz, ó, tá vendo o que está aqui no radar? Tal, tal, tal. E aí aquele que entra pode não estar no mesmo pique que o primeiro estava, porque é muito intenso esse trabalho. E a mesma coisa ocorre com os controladores. Nós aqui no Brasil nem temos um sistema integrado de controles. Então esse é outro desafio. Nós, além de não termos um sistema integrado de controle, né, eles não se comunicam entre si e quando comunica muito mal, nós não temos controladores formados na mesma academia, portanto cada um deles chegou até o posto de uma forma diferente, seja numa agência, seja na mesma agência, e também não existe um centro de controle que controla os centros de controle. E esse centro nacional de controle de todos os controladores, que saber quem é o controlador que está lá, qual é a estação de controle que está operando. Existe um centro nacional. Então, tudo isso é comunicação, alta tecnologia, que ajuda o processo. Da mesma maneira, nós não temos a respeito dos desastres, nós não temos a respeito
das comunicações interagências que estão espalhadas pelas nossas unidades federadas. E isso tudo requer um pouco mais de atenção. Por quê? Porque sempre pensamos o seguinte, não, isso não vai acontecer. Não, no caso do colapso do shopping de Osasco não vai acontecer de novo. Não, isso é impossível. Ah, tá, e aquele não aconteceu porque antes não tinha acontecido. Mas se já aconteceu, pode acontecer de novo. E se não aconteceu, também pode. O circo de Niterói, lá nos anos 60, também não aconteceu ou aconteceu. Então, é a possibilidade de tragédias que são desastres que viram tragédias, porque mata criança, idosos, ou mata o palhaço, o leão, enfim. O que nós temos em relação àquilo que é o inesperado? Temos que saber que o inesperado precisa ser esperado. Será que aquelas pessoas que estavam em Brumadinho, quase 300 pessoas, estavam esperando que a barragem rompesse? Claro que não. Tanto é que tinha lá um restaurante da Vale, que reunia pelo menos não sei quantos, mais de 200 de trabalhadores, engenheiros e lideranças da Vale. Então, quem está na pousada olha para aquele restaurante e diz, não é possível que eu não possa ficar nessa pousada, porque lá tem um restaurante da Vale onde estão as lideranças. Foram todos. Lembra do exemplo de que quando eu tenho um grupo de pessoas dentro de uma poça d'água em Fernando de Noronha, eu acho que é seguro, porque estamos lá em 21 pessoas dentro da poça d'água? Ah, então é seguro, porque se eu estiver sozinho pode ser inseguro, eu e um parente pode ser inseguro, mas se tem 21 deve ser seguro, e não foi, foram todos embora com a ondulação. Então a questão é, graças a Deus, né? E todos os princípios que nós tínhamos planejado, conseguimos resgatar todos, sem ninguém ter se afogado, ao máximo um grande susto. Agora, em Brumadinho já foi diferente. E as vilas que estavam abaixo da barragem de Fundão, então elas eram vilas idílicas, que estavam ali há 200 anos, vivendo um tipo de vida antecessor, aquela vida simples, e de repente é varrido no mar de lama que chega até o oceano. Então como é que isso pode acontecer? De maneira que estar preparado para o imprevisto é uma questão de previsibilidade humana, é uma questão de preparação. Mas nós não queremos resolver todos os problemas de uma vez, nós temos que começar a resolver os problemas. E o primeiro problema a ser solucionado é iniciar a percepção de risco. E isso nasce quando nós começamos a ter noções de primeiros socorros, ou seja, dos primeiros minutos e de como que nós podemos agir. De maneira que o objetivo é prevenir erros que possam suceder ao primeiro erro. Esse é o processo mais grave. Você já tem uma intercorrência, aí você vai e na hora de arrumar, aumenta o problema. Então, são as falhas que sucedem às primeiras falhas. Então, os primeiros socorros são a base dessa percepção de riscos e a formação de redes neurais é a resposta a emergências consignadas às culturas e, consequentemente, com tecnologia da informação. Meu nome é Randolfo Fonseca, estamos nas Conexões. Até breve.